paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Jeremias, capítulo 14 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, repreende a fúria do inimigo, o engano e o mal, guarda a nossa entrada e a nossa saída, que sejamos bênçãos onde pisarmos a planta dos pés. Acampa teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Senhor, livra-nos, Senhor, do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor, livrando, Senhor, do homem maligno, de todo o mal, de toda armadilha e toda cilada. Em ti confiamos e cremos, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Jeremias 17:14 diz assim: Me cura, ó Senhor, e serei são. Me salva e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Veja, Jeremias pedindo para que Deus o curasse. E aqui, quando ele roga a Deus, ele está rogando não somente por ele. Ele estava com a alma angustiada, triste, porque o povo de coração doente, que também precisava de ser curado, aqui quando Jeremias fala assim, ele se coloca se identificando com eles, com o povo. Mas Jeremias se encontrava com o coração ferido, sim, de ver aquele povo desconfiando, ridicularizando o que Deus tinha falado através do profeta, onde eles não queriam conserto, mas queriam livramento de Deus. E não tem como Deus nos livrar se nós não nos consertarmos com Deus, se nós não colocarmos a nossa vida na dependência total do Senhor. E ali Jeremias, ele estava dizendo: me cura, ó Senhor, e serei são, e serei curado. Me salva e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Porque Jeremias tinha plena consciência de que quem iria salvar o povo não era aquele monarca egípcio, mas sim o próprio Deus, o Criador do céu e da terra. E então ele colocava a vida dele diante do Senhor. Ele estava clamando por ele e pelo povo, porque um povo obstinado, de coração duro, malvado, precisava ser transformado, precisava ser alcançado. Mas também Jeremias, ele se encontrava com o coração ferido. Ferido porque o povo pressionava, o povo perguntava: cadê aquilo que Deus falou que iria fazer por nós? Eis que eles assim me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que venha agora. Então, o povo ali, pelo qual Jeremias estava orando, clamando, estava ridicularizando a Jeremias, né, sobre o juízo divino, em que Deus deu, né, essa palavra a Jeremias, dizendo que se o povo não tivesse se consertado, se o povo não fizesse um conserto, o juízo de Deus viria sobre eles, né? Então eles estavam ali com uma demonstração de deboche, não acreditando que Jeremias era um profeta. Mas diz no verso 16: mas eu não me apressei de ser seguindo-te, nem desejei o dia da calamidade. Tu sabes, o que da minha boca saiu foi em sua presença. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Olha, aquilo que eu profetizei não foi por minha vontade. Eu não me apressei em ser pastor, né? Ali, eu sou um verdadeiro ministro do Senhor. Ele né? Ele foi um verdadeiro ali ministro do Senhor. Ele não escolheu, ele não estava obstinado em ser um pregador, mas ele foi escolhido pelo próprio Deus e nem anunciar ali, né, a destruição, o prejuízo que viria sobre o povo, mas ele foi fiel à palavra de Deus. Ele foi fiel à palavra do Senhor a respeito do juízo que viria sobre aquele povo. Aleluia! Não me sejas tu por espanto, minha esperança és tu no dia mau. Então, Jeremias agora, ele sabe que pode ter uma possibilidade ali, né? Como Deus disse no capítulo 1, verso 17. Então, ele chama agora Deus para vir como um amparo sobre a vida dele, para que Deus não desampare ele em nome de Jesus. Então não me sejas tu por espanto, isso é, não me abandona, Senhor. Minha esperança és tu no dia mau.
Então ele estava começando a ter entendimento de que o dia mau ia vir. Ia vir sobre aquele povo de coração obstinado, coração duro, coração que não queria retroceder em suas maldades e nas suas escolhas. Mas ele estava dizendo, me ampara, Senhor, no dia mau, porque eu sei que esse dia vai vir. E que nós, cristãos, venhamos estar alicerçados em Deus. Que nós venhamos estar na presença de Deus. Para que nós estejamos guardados pelo próprio Deus. Que nós venhamos ser livres do mal. Que Deus nos ajude a passar o tempo de tribulação que vai vir sobre a terra. Que nós possamos estar alicerçados em Deus. Não que é para amedrontar o povo, mas é porque é necessário forjar o povo de Deus. Forjar, um povo forjado, que quando vai ver o dia mal, quando vai ver o diagnóstico, quando vai ver ali as previsões que está aí, né, em todas as redes de TV, dizendo que a economia vai assim ou vai assado, que você não venha colocar a tua confiança naquilo que o homem diz, mas que a sua confiança venha estar em Deus, que a sua confiança em Deus não venha ser abalada. Quando você vê a armadilha cilada, quando você vê o amor dos homens se esfriando, quando você vê que os homens, por causa do dinheiro, são capazes de coisas, né, que desagrada totalmente o coração de Deus. Quando o homem foi criado por Deus, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado para ser ali imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, ele tem parecido com tudo, menos com Deus. Porque ele tem colocado a ganância em primeiro lugar. Eles não têm amor mais pelo ser humano, por nada da criação de Deus. Eles querem obter coisas e para isso eles são capazes de muita maldade e crueldade. Mas aqueles que estão guardados em Deus, em Jesus, eles não são envergonhados. Olha o que o profeta diz agora. Envergonhem-se todos os que me perseguem. Então foi necessário Jeremias fazer essa oração. Ele estava pedindo, Senhor, sara, cura. E ele se colocou junto na intercessão. Ele não intercedeu só por ele, mas ele intercedeu por um povo que era para sarar aquele coração duro e obstinado daquele povo. Mas agora, já nesse verso, ele entendeu que era necessário Deus trazer a punição sobre aquele povo. Eu não sei, talvez você tenha intercedido por algo, mas agora Deus está dizendo, levanta-se, porque sou eu quem levanto por você. Assim como o profeta, ele orou pedindo, envergonhe-se os que me envergonhem, que me perseguem, e não envergonhe eu. Eles se assombrem e não eu me assombre. Traze sobre eles o dia mau e quebranta-os com o dobro do quebrantamento. Então, todo o mal que aquele povo desejava a Jeremias ia retornar a eles mesmos, porque eles estavam pondo um fardo, um peso sobre o profeta, e agora o profeta via a necessidade de Deus tratar com eles. O quanto eles estavam tão longe de Deus. E muitas das vezes Deus vai permitir, como sempre ele permitiu, em toda a Bíblia, o povo passarem por dias maus, para eles se voltarem a Deus verdadeiramente. E na vinda do nosso Senhor Jesus, nós vamos ver que as coisas vão piorar para o povo buscar a Deus, para eles permanecerem, que você possa ser forjado em Jesus Cristo, que você possa resistir o dia mal, que você possa dizer não aos manjares do mundo e permanecer com Cristo Jesus, que você venha permanecer em Deus e Ele não vai te deixar envergonhado, porque você busca no Senhor e não em outras coisas, porque você busca na fonte que é Jesus e Ele não vai te envergonhar. Assim como o profeta Jeremias disse, envergonhe-se todos os que me perseguem e não envergonhe eu. Porque Jeremias buscava no Senhor. Enquanto o povo pensava assim, não, quem vai nos salvar é esse monarca aqui, né? É esse monarca egípcio que vai nos salvar. Não é Deus. Eles colocavam a confiança dele nas forças do braço, nas coisas naturais. E era necessário eles reconhecerem Deus, né? Reconhecer os seus pecados diante de Deus e ter uma mudança de vida. Mas Jeremias, vendo que eles não mudavam, eles estavam zombando de tudo aquilo que Deus falou através de Jeremias. Então Jeremias sentiu, ele percebeu que era necessário, aleluia, o cumprimento de toda a palavra que Deus já tinha anunciado através dele, em nome de Jesus. Que viria
a destruição, que viria, eles iriam ser levados cativos em nome de Jesus. Então ele orou dessa forma. O que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida? É necessário se levantar com fé naquilo que Jesus fez por você na cruz e ficar indignado, né? Que você venha ficar indignado com o mal que tem se levantado no meio dos seus, com o mal que tem levantado na tua casa, com o mal que tem levantado na tua vida. E você diga: Senhor, que envergonhados e confundidos sejas o nosso inimigo. Qual é o nosso inimigo? É aquele que age no mundo espiritual. Que envergonhados e confundidos sejam todos aqueles que servem ao inimigo de Deus. Aleluia, que servem a um Deus, né, ali, que já é um derrotado. Mas aqueles que permanecem na fonte, que é Jesus, que é o leão da tribo de Judá, esses não serão envergonhados. Que todo o mal que eles tramaram contra mim e contra a tua vida, o dobro virá sobre eles. Porque assim Jeremias orou, assim Jeremias pediu, e ele sabia que era necessário esse cumprimento para que cumprisse a palavra de Deus. E não é diferente para a vinda de Jesus. Vai ser necessário coisas acontecerem. Mas aqueles que permanecem em Deus, aqueles que permanecem guardados no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele tem descanso para aqueles que buscam nele. Ele tem refrigério para a alma, para aqueles que estão nele. Ele tem prosperidade, ele tem proteção, ele nos ajuda. Ele abrevia o dia mau para o teu povo. Ele nos livra do laço do passarinheiro, porque nós temos buscado na fonte. Eu não sei qual inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Se é na sua área financeira, se é na tua saúde, se é na tua vida sentimental, se é no teu casamento, se é na vida dos seus filhos. Mas no nome de Jesus, você vai levantar com toda a indignação que você tem contra o mal. Você tem que ficar indignado contra o mal, não contra Deus. Você não tem que questionar Deus, mas você tem que ficar indignado. Você tem que ter ranço do pecado e você não compactuar com aquilo e levantar as tuas mãos na tua casa e dizendo: Senhor, eu e minha família servimos ao Senhor. Aí você vai falar: mas como que eu vou falar que minha família serve ao Senhor se ainda meu filho não serve, se minha filha ainda não serve, se meu marido não serve? Você vai declarar pelos olhos da fé. Você vai possuir pela fé naquilo que Jesus fez por você na cruz. Talvez você possa ver algo que não está legal, mas pela fé que você tem em Deus, você vai declarar que esses inimigos já bateram em retirada no nome de Jesus. Você não vai ficar olhando: estou oprimido, o mal está vindo, estão falando isso, estão fazendo aquilo, eu estou sentindo o peso, a carga. Não se levanta como Jeremias levantou. Jeremias diz primeiro: Senhor, sara-me, cura-me, ó Senhor, e serei são. Porque ele também, não só o povo precisava de ser curado de um coração duro e obstinado, mas ele precisava de refrigério e cura para a alma. Ele precisava, porque ele estava sendo magoado, ele estava oprimido, ele estava ali sendo, martirizado por aquele povo. Cadê a promessa da palavra que você falou que Deus ia trazer a destruição? Porque eles queriam ir para o lado do mais fácil, da força do braço. Não, aquilo que meus olhos veem. Quem pode nos socorrer? O monarca egípcio, ele pode me socorrer. Não, mas a nossa segurança e a nossa confiança está no Deus poderoso e santo. E foi necessário, aleluia, Jeremias então entender, passar por isso. Né? Ele estava rogando a favor do povo e foi necessário Deus permitir o povo zombar dele, para que ele então se colocasse diante de Deus e falasse: Senhor, seja feita a tua vontade, né? Não me abandones no dia mal, porque eu sei que vai vir o dia mal e que o Senhor esteja comigo, que eu possa passar por esse dia, né, segurando nas tuas mãos. Mas o Senhor precisa tratar com esse povo, curar esse povo. E como um pai, quando vai corrigir um filho, ele tem que ali dar umas represárias, ele tem que dar ali um castigo, ele tem que corrigir para que o filho se volte e entenda. E Jeremias estava entendendo: vai ser necessário o Senhor fazer isso. Então me ajude, que o Senhor seja a minha esperança no dia mau. Né? E então ele começou a orar e dizer: envergonhe-se todos que me perseguem. Então agora ele estava dizendo: vai cumprir a tua palavra, Senhor, de que o Senhor não compactua com o mal.
de que o Senhor guarda os seus, de que aqueles que estão na fonte são protegidos. Então agora, Senhor, aqueles que duvidam da tua glória, do teu poder, que não se põem na tua presença, que eles sejam envergonhados, não eu, Senhor. Né? Que eu não me envergonhe, não envergonhe a mim, que eles se assombrem. Eles fiquem com medo, mas não eu, porque a minha confiança é o Senhor. Que você possa estar assim no meio de um povo incrédulo, de coração duro e obstinado, como nós temos visto o amor de muitos se esfriando. Que você possa estar na videira verdadeira, que você possa estar em Cristo Jesus, que você possa, né, produzir frutos em Jesus Cristo. Aleluia. Né? Traze sobre eles o dia mau, porque era necessário acontecer isso para que eles se voltassem a Deus. Era necessário o cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha falado através do profeta, para que eles, ainda algum restolho, voltasse ao Senhor, né? Um restante ali, se tivesse o coração quebrantado, né? Quebranta-os com o dobro do quebrantamento. Todo o mal que eles desejavam. Jeremias estava dizendo que esse mal venha sobre eles em dobro. Eu não sei o que o inimigo tem tramado contra você, contra a tua casa, contra a tua finança, contra os teus filhos, contra os filhos dos seus filhos. Eu não sei. Mas que o mal que eles têm planejado contra nós, povo de Deus, vá sobre eles em dobro, em nome de Jesus. Lembre-se que maldição sem causa não acha pouso. Maldição sem causa não acha pouso. Se você está guardado em Deus, todo mal já bateu em retirada em nome de Jesus. Levanta-se no seu lar, repreendendo todo o mal, coloca hinos ao Deus poderoso e santo, declarando a vitória, festeja a vitória, que toda essa opressão já caiu por terra no nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Confia no Senhor. Envergonhados e confundidos são aqueles que vão contra o povo de Deus. Em nome de Jesus, amém? A vitória é nossa no nome de Jesus. Aleluia.